E também passei na Unicamp, na Unesp pela Vunesp, na Unicamp pela Convest e na Unifei, em primeiro lugar, em Engenharia de Computação, pelo SISU. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Pirovani aqui da Estuda.com. Estamos aqui hoje com o José Eduardo Constantino Noderman, que foi aprovado para Engenharia da Computação na USP, que é de São José dos Campos, e tem 18 anos. Vamos conversar aqui um pouquinho, gravar mais um episódio aqui do Quem Estuda.com passa. José, termina de se apresentar aí e fala um pouquinho mais sobre você. Bom, pessoal, tudo bem? Oi, Carlos, prazer estar aqui. Então, eu passei na USP, né, justamente, como ele disse, passei principalmente pela FUVEST, no caso, e também passei na Unicamp, na Unesp pela Vunesp, na Unicamp pela Convest e na Unifei, em primeiro lugar, em Engenharia de Computação, pelo SISU. Rapaz, um belo de um currículo aí, né? A gente conversou aqui antes, eu falei para você, eu sou formado em ciência da computação também, então bem-vindo a esse mundo, viu? Obrigado. Mas eu gosto sempre de começar perguntando quando que você escolheu engenharia da computação e por quê? Bom, eu escolhi engenharia da computação, acho que no segundo ano do ensino médio, eu passei direto do terceiro, certo? Então, no segundo ano do ensino médio, eu cheguei mais ou menos com essa ideia de fazer engenharia, porque eu sempre fui da área de exatas, né? Minha família toda é da área de exatas, inclusive. Então, eu falei, não, eu quero fazer uma engenharia. E assim eu comecei a pesquisar as engenharias que possuíam no mercado, as que tinham mais mercado, e as que mais se enquadravam com o meu perfil. E eu fui uma pessoa que sempre gostou de mexer em computador, sempre tive interesse na área de programação também, da parte de desenvolvimento de software mesmo. Então eu acabei me identificando com essa engenharia de computação. Eu falei, nossa, é um curso que, além do mais, também dá um dinheiro, né? Se você for pegar para ver o mercado de trabalho. Bom, cara. Você sempre foi um bom aluno, você falou que sempre foi muito bom em exatas aí, mas você era aquele cara que estudava muito desde sempre ou não? Mais nessa reta final você passou a estudar mais? Você estudou em escola pública ou privada? Conta um pouquinho do José aí ao longo do ensino fundamental e médio aí. Bom, eu sempre estudei em escola particular. Desde o maternal eu sempre estudei em escola particular. Então, acho que isso Ok, realmente me favoreceu a ter uma base sólida, sabe? Então, eu sempre tive uma base bem ok. boa em todas as áreas do conhecimento, não só exatas, como também humanas, as ciências da natureza, eu sempre tive uma base sólida. Então, e sim, isso culminou também, que eu sempre tive facilidade nas matérias, que no primeiro, no segundo ano do ensino médio eu nem estudava direito, sabe? Eu mais prestava atenção nas aulas, só de não prestar atenção nas aulas e dar uma revisada um pouco antes da prova, eu já conseguia me virar bem. Chegando no terceiro ano que eu comecei a focar mais. Inclusive quando eu assinei estudo.com, com o intuito de conseguir fazer mais questões, porque eu percebi que o vestibular é um bando de questões. Então, nada melhor de estudar para o vestibular do que resolvendo as questões e se habituando a elas. Super importante, né? Acho que hoje a metodologia mais usada e que realmente é a que mais funciona, é realmente você Exatamente. partir disso, né? A questão é ali onde você valida se você absorveu ou não aquele conteúdo, aquele conhecimento, e se você não entendeu, você vai atrás, isso faz com que você vá melhorando e vá evoluindo, né? A prática acaba valendo mais que a teoria, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Tá, mas então explica um pouquinho aí como é que foi essa sua preparação? Quantas horas você estudava por dia? Você passou direto do terceiro ano, né? Então você tinha aula de manhã, era integral? Como é que você organizava esse cronograma de estudo seu? Quantas disciplinas você estudava por dia? Você focava muito, como você disse, em resolver questões? Como é que era seu formato ali, a estrutura dos seus estudos? Conta um pouquinho aí, compartilha conosco aí, por favor. Não, o formato dos meus estudos era. Eu vou explicar um pouco da minha rotina, né? Eu tinha aula de manhã, e nessa minha aula de manhã eu tinha 7 aulas, certo? Então eu sempre buscava, durante Ok, a tarde, eu revisar por meio de questões essas aulas que eu tive de manhã, entendeu? Então eu vou dar ok. um exemplo que é da gramática, certo? Então vamos supor que eu tive aula de manhã de análise sintática. Então, chegando à tarde, no período da tarde, eu voltava para minha casa, porque meu curso não era integral, meu curso era só de matutino. E eu chegava lá, eu pesquisava, por exemplo, no estudo.com, questões de análise sintática, de gramática. E eu já colocava também os filtros dos vestibulares de interesse. Porque nessa daí que eu colocava os filtros daquilo que eu queria, eu já estava me habituando à prova no modelo dela, certo? Esses filtros aí me ajudaram justamente nisso, né? Então, colocava os filtros lá das questões que eu queria. Então, além de eu fazer questões tipo, só de análise sintática, eu tô dando uma matéria, só que no dia tinha 100. Sim. Então eu fazia isso daí com todas as aulas que eu precisasse. Sabe que tinha algumas aulas, Legal. por exemplo, E eu vi aqui, a sua nota no Enem de exatas foi 929,2, né? Você acertou quantas questões de 45? tinha 43 de 45. Caraca, não tá assim, cara. Parabéns, parabéns. Obrigado. Mas você separava quanto
tempo para estudar? Então você falou que você tentava revisar ali as 7 aulas que você teve, né? Fazer exercício. Você tinha isso pré-definido quanto tempo você ia estudar cada uma, ou isso variava? Isso aqui acho que eu tô melhor, vou fazer menos questões. Quantas horas por dia estudava efetivamente? E quantos exercícios você tentava resolver ao todo e de cada disciplina por dia, vamos assim dizer? Então, é justamente isso que você falou. Quando eu percebi que eu tinha mais facilidade em uma matéria, por exemplo, eu sou também da área de humanas, né? Eu sempre participei de simulações da ONU. Então, quando eu percebia, putz, história eu tô indo muito bem, eu consigo fazer as questões rápido. Então, eu conseguia designar um tempo menor para história do que, por exemplo, para biologia, que eu sabia que era uma das minhas áreas que eu tinha mais dúvidas, entendeu? Então, assim, eu conseguia ir adequando a minha rotina de estudos àquilo que eu tinha dificuldade. Em relação de quantidade de horas por dia que eu designava mesmo aos estudos, olha, eu acho que pelo menos 2. Tipo, todos os dias, até eu não estudava domingo eu sempre tirei para descanso, que é importante também, né, você descansar. Sim. Mas no mínimo, eu estudava 2 horas por dia. Mas é porque eu gostaria de ter aumentado até esse número, porque tinha alguns outros dias que eu estudava 4, 5 horas, sabe, no período da tarde, além da manhã também. Eu tô tirando o período de aulas mesmo, porque de aulas eu tinha 6 horas de aula todos os dias. Mas só de aula de estudo à tarde eu tinha pelo menos umas 2 horas, mas normalmente chegava até 4. Só que eu também participava de algumas atividades extracurriculares lá da minha escola, né? Então, por exemplo, a simulação da ONU, que eu disse que eu participava, né? Então, eu era organizador da minha, eu era secretário. Então, nessa daí eu acabava designando bastante tempo para ela. Mas também foi uma coisa bem positiva, ao meu ver, porque eu também era uma forma de estudo, certo? Então, por participar dessas simulações da ONU, eu também já estava habituado a tudo aquilo que era de atualidades. Então, eu lembro até de uma questão da FUVEST que mostrava o mapa da parte do Polo Norte ali e tinha as rotas de navegação. Daí essa questão é uma questão mais de atualidades, entendeu? Então você já tem que estar sabendo mais essas coisas, que não é justamente aquilo que já caiu numa questão antiga, por exemplo. Então, é sempre bom você ter mais de uma forma de adquirir conhecimento que não só um método convencional, né, que é a aula, sabe? Aham.